Você pode ter convivido comigo e até se achar íntimo, mas a verdade é que você não sabe quem eu sou. Ainda criança e ia de casa em casa, eu muito cedo já aprendi que eu, para ser amada e para ser querida, precisava esconder quem eu realmente era. Então, se eu estivesse triste, eu não chorava, tentava me adaptar com as crianças da casa. Afinal de contas, se houvesse uma briga, uma discussão, seria o filho das pessoas que residem lá contra mim. E ninguém vai ficar contra os filhos. E então eu também me adaptava com os filhos. As preferências dos filhos se tornavam as minhas preferências. Sem reclamar, sem fazer birra e sempre sorrindo, eu era a criança perfeita que todo mundo gostava de ter e que passava o tempo com os filhos, distraía os filhos enquanto os adultos estavam fazendo alguma coisa. Eu era o passatempo dos filhos perfeito, que nunca incomodava. Fui uma adolescente da mesma maneira e assim eu sou até hoje. Me emancipei, comecei a trabalhar muito, muito cedo e com carteira assinada. Desde os 15 anos, aos 16 eu engravidei. Com 15 anos, minha mãe precisou ir embora por questões pessoais fortes. Ela sempre foi uma excelente mãe, uma mãe muito presente mesmo longe, mas precisou ir embora e eu fui morar com a minha melhor amiga, que hoje é a tia de Ícaro. Acabei namorando, ficando noiva, casando e tendo um filho com 16 anos, na casa de outras pessoas que não seus familiares, né? Ele veio, a gente tem a expectativa dos 9 meses de receber aquele bebê lindo, daquele primeiro choro, do aconchego, de colocar no peito. Não houve choro. Ele estava totalmente roxo, quase preto. Foram médicos e médicos entrando na sala e eu não sabia o que estava acontecendo. Foram 12 horas de trabalho de parto, foi um parto natural, um parto sofrido. E tiraram ele da sala sem eu saber o que estava acontecendo. Enfim, ele teve parada cardíaca, respiratória, infecção hospitalar, ficou no hospital por muito tempo. Então, mais uma vez, eu não tive da vida aquele momento que eu tanto esperei. Eu acho que assim foi por toda a minha vida, sempre esperando o momento certo. E a frustração de não ter o que todo mundo diz, você planta o que você colhe, nem sempre, né? Eu fazia tudo correto, esperava pela recompensa e a recompensa não vinha. Mas assim eu desenvolvi a minha resiliência. Agora eu precisava ser melhor do que nunca. Talvez seja por isso que eu gosto de me trancar num quarto escuro e passar não horas, mas um dia, não dias, mas semanas, não semanas, mais meses. Eu já passei meses dentro do quarto. Na frente dos outros, eu era aquela adulta, aquela pessoa que trazia alegria, felicidade. Então as pessoas não viam nunca traços que alertassem algo sobre mim. Fui essa adulta onde toda a família e amigos enxergavam uma adulta de sucesso, que sempre chegava com boas notícias, que era alegre, feliz, bem-sucedida, que realizada, cheia de conquistas. Aquela pessoa que quando pensavam assim só vinha coisas positivas. Então eu já ouvi algumas vezes isso de minha mãe e de minha família, que eu era aquela pessoa que ninguém precisava se preocupar, que eu era totalmente pra frente, que eu conseguia resolver todos os meus problemas sozinhas, que fui uma criança que cresceu feliz, que cresceu sorrindo, que cresceu sendo agradável, aquela adolescente que apesar de ter engravidado muito cedo, deu conta do recado, era uma ótima mãe, sempre estava ali se desdobrando entre trabalhos, estudos e ser mãe. Para terminar a minha escola, eu levava ele para a escola comigo no colo, fazia provas com ele no colo, assim foi na faculdade. Todo mundo só via a minha parte bonita. A parte feia, eu escondia num quarto. E talvez, por isso, até hoje, eu sinta que o único lugar onde eu me sinto segura, todas as vezes em que eu não tô bem, eu preciso estar num lugar que seja meu, um cantinho onde ninguém vai me botar para fora. Porque eu fui expulsa muitas vezes eu não sabia onde dormir no dia seguinte, não só quando criança, mas adulta.
Eu dividia casas, eu dividia quarto, já morei com meu filho em um quarto que só tinha um colchão, um ventilador e uma caixa para as roupas. Eu, quando era estagiária, que não recebia meu dinheiro para botar gasolina e trabalhar, eu muitas vezes deixava no posto, por generosidade do frentista, minha identidade. Eu cheguei a deixar o som do carro. É importante ressaltar que minha mãe nunca soube de nada que aconteceu comigo, ninguém nunca soube. Eu nunca falei, por isso eu digo, ninguém me conhece. Eu nunca falei dessas dificuldades e de outras dificuldades que eu passei com ninguém. Até o dia que receberam a ligação da minha primeira tentativa de suicídio, onde eu estava na UTI do São Rafael, em coma, em estado grave, e minha família e meus amigos não entenderam nada, porque para eles eu aparecia quando eu estava bem. Então, para eles, eu continuava bonita, bem-sucedida, estudando e dando conta de tudo. Mas quando eu estava num quarto, sozinha, eu deixava garrafas de água do meu lado junto com barrinhas de cereal e passava dias ali. Isso para não levantar para ir na cozinha. Eu ficava ali no escuro, com a TV desligada, o celular desligado. Eu falava para minha mãe ou para a família que eu estava viajando, ou me divertindo, ou estudando, ou numa viagem trabalhando, e todo mundo acreditava, porque ninguém nunca estava tão próximo de mim para saber como era a minha vida. Ninguém esteve do meu lado em todos os momentos de minha vida e sabe todas as histórias. Por caso onde ninguém nunca soube o que eu enfrentei. Eu fui aprender a falar através da terapia. Agora eu sei a importância de falar e eu começo a falar até com vocês por saber a importância da gente se conectar e saber que existem outras pessoas enfrentando batalhas e que chegaram em algum lugar. Esses traumas e dificuldades que foram desenvolvidos e pela minha arte de me fazer ser querida e amada desde pequena para que não fosse rejeitada. Eu só me permito sentir, sofrer e chorar quando eu estou no vazio, silêncio e solidão de um quarto com cortinas fechadas. Decepção misturada com a frustração, com a revolta de quando dizem que eu dei sorte, que tem gente que trabalhou mais do que eu e que merecia ter uma casa, mas não tem. Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, ou seja, 25 anos aí de trabalho ininterrupto, junto com estudos. E amigos pensavam, eu vou trabalhar, vou fazer isso aqui, porque eu vou ganhar um dinheiro para ir para uma festa, para ir vestir uma roupa. Eu sempre pensava na frente, eu vou ser estagiária, eu vou continuar estudando, apesar de ter um filho, eu vou continuar me profissionalizando e eu vou chegar o mais longe que eu puder e vou ter minha casa. Assim eu fiz. Sempre, final de semana, eu estava estudando, estava fazendo trabalho ou da empresa, ou da faculdade, ou escola na época, ou estava arrumando o carro da empresa, da indústria que eu trabalhava com medicações, com produtos, de desenvolvimento de estudos, pesquisas, de se preparar com números, análises, se preparar para falar com um auditório de 400, 500 pessoas, preparadas, estudadas, dar conta disso em cima de um salto, bem maquiada, bem vestida, falando bem fluente, quando às vezes eu estava simplesmente destruída por dentro, mas quando eu subia no palco era sorrindo. Uma das vezes eu voltei de São Paulo de uma palestra de cadeira de rodas, porque eu não aguentava a dor que eu estava sentindo. Eu fui direto hospitalizada. Mas eu dei a palestra do início ao final, sentindo dor em cima do salto e dando risada, porque assim foi minha vida. Já falei sobre isso, eu nunca demonstrei sobre isso, eu sempre dei conta. Sorrindo, maquiada, bonita. Sempre fui doente, mas eu sempre dei ao outro a ideia de que eu era uma pessoa muito saudável. Eu sabia que ser saudável era importante. Eu não me permitia cair, sofrer, sangrar, chorar, nunca na frente de outro.
Portanto, quando eles tiveram a notícia do meu primeiro suicídio, eu me sinto muito culpada quando penso nisso, porque eu sei que muita gente não entende que é uma doença. Hoje eu sou diagnosticada com atrofia multissistêmica. Eu fui internada muitas vezes por problemas fisiológicos. Eu tenho um estente na aorta que foi ocluso totalmente fechado, sem capacidade de revascularizar, com menos de um ano, 3 tromboses, um AVC. E os médicos simplesmente não descobriam o que era. Eu desmaiava com muita frequência, queda de pressão abruptas. Cheguei a ficar uma semana internada com pressão 5/5, não estabilizava. Muitas vezes eu pedia para pessoas diferentes entrarem no hospital comigo. Quando você vai internada na UTI, você não pode ser internada sozinha. Então, quando eu passava mal, eu pedia uma vez para minha Dinda, uma vez para minha prima, uma vez para uma amiga, uma vez para um amigo. E assim, cada pessoa só sabia de uma internação minha. Então, achava que tinha sido alguma coisa que tinha acontecido ali e não sabia que mais da metade da minha vida eu passei internada em hospitais. E todo mundo achava que eu estava bem, porque eu dizia que estava viajando, eu estava me divertindo, eu estava com amigos, eu estava com namorado. E não havia ninguém do meu lado com uma frequência que pudesse avaliar que eu estava gravemente ferida e doente, não só fisicamente, como mentalmente. Explicar, porque eu não tenho palavras para explicar o desespero e a dor que é quando você se encontra sem nenhuma possibilidade, chance, vislumbre de futuro, que não precisa necessariamente uma tristeza, alguma decepção, alguma morte, de doença mesmo. Só que ao invés de você querer lutar, por exemplo, hoje eu tenho uma doença que não tem cura, não existe chance hoje na medicina de me curar. E já tenho esses sintomas, vocês que me acompanham aqui, principalmente o tremor e os problemas de memória recentes e antigos. Eu já me queixo com vocês no Instagram, no YouTube, há mais de 6 anos. E além da dor na alma, eu comecei a ter que aprender a viver com a dor no corpo. Era uma dor que eu tomava medicações e medicações e medicações, ia para neurologista, ia para médicos, e a dor não passava, nunca. Era uma coisa que começou a fazer parte de mim. Eu me acostumei com a dor mental e com a dor física. Eu trabalhava, eu de num salto 15, Ponta Funa, morrendo de dor na cervical e na lombar, sorrindo. Eu sofria de problemas de memórias recentes e antigas e tinha que aprender a conviver com isso e procurar bengalas, maneiras de fazer o meu trabalho. E assim eu acabava me destacando e me sobressaindo. Assim eu consigo fazer vídeos para vocês hoje. Eu não consigo lembrar de palavras, de nomes. Eu preciso pesquisar no Google palavras e nomes que não me lembro. Eu tenho que fazer edição dos vídeos, porque eu paro para ficar me lembrando qual é a palavra, muitas vezes não me lembro. Eu tô esquecendo como se escreve as palavras e preciso usar o corretor. E muitas vezes eu acordo e não sei nem onde eu estou. Um medo racional e irracional muito grande. E hoje, claramente, sem condição de tomar decisões corretas e de fazer análises, não sei nem explicar. Não tem como explicar. Eu sei que eu esperei toda a minha vida para ter esse lar, esse porto seguro para mim e para meu filho. E hoje, quando eu consegui, eu não tenho mais saúde e tempo para poder aproveitar tudo que eu queria nesse lar. E encontrei aí 2 pessoas que não escolheram o caminho longo e correto como eu escolhi, para ter a recompensa, escolheram o caminho curto. E dessa maneira tiraram de mim anos dessa luta, desse trabalho, de mim, com um golpe, 2 golpes, né? 2 pessoas diferentes se aproveitaram do momento
em que eu tinha recebido o diagnóstico que eu estava extremamente fraca, extremamente frágil, em crise, e eles simplesmente me deram um golpe consciente que vai repercutir aí, com certeza, não só hoje, como está sendo um desafio muito grande terminar minha casa, que eu não sei se eu vou ter tempo para aproveitar essa casa, que era para eu estar pela primeira vez em paz, estabilidade, que foi o que eu sempre busquei, porto seguro, bem-estar. Eu tô passando por um turbilhão de emoções, eu tô tendo que enfrentar a burocracia legal, jurídica, de papelada, eu tô me encontrando numa fase em que eu me questiono até onde confiar nas pessoas, eu começo a me questionar em quem confiar ou não, mas eu me encontro nesse momento de, ao mesmo tempo, mais uma vez me reconstruir, descobrir a resiliência, descobrir a gratidão, porque querendo ou não, bonito ou não, é um lar, do jeito que eu queria, que eu sonhava ou não, é uma casa, de financeiro ou não, é um lugar de onde nunca vão me tirar e que eu pertenço e que em breve vai pertencer a meu filho e que vai dar a ele a estabilidade de poder ser ele. Então, apesar de tudo que eu tô passando, que com certeza ainda terei muitos dias ruins, eu vejo que pela frente a maioria dos meus dias serão bons. Eu acredito na justiça dos homens e de Deus. E eu acredito que a felicidade não é constante. A felicidade são momentinhos de alegria que você tem durante o dia. E é isso que eu pretendo fazer. Eu pretendo ser grata ao que eu tenho e ao que eu construí até hoje. Eu pretendo lutar e fazer todos os tratamentos médicos que tiverem à minha disposição para que eu tenha o maior tempo de vida que eu puder e a maior qualidade de vida que eu puder, para que eu possa ser eu. Então esse vídeo é para todos aqueles que não são quem são ou que não sabem quem são. Ainda dá tempo.